Olá! Já parou para pensar sobre aquela linha tênue, sabe? Onde a liberdade pessoal de alguém termina e a responsabilidade com os outros começa? Hoje, a gente vai investigar esse dilema olhando para um conflito que lá atrás dividiu os primeiros cristãos. E o mais incrível é que essa história antiga tem muito a nos dizer hoje. Essa é a grande questão, não é? E quase 2000 anos atrás, para um grupo de pessoas, essa resposta não estava num debate filosófico, não. Estava ali, no dia a dia, no mercado da cidade e na mesa de jantar. Então vamos mergulhar nessa história. Para essa comunidade cristã que vivia na agitada e, muito pagã cidade de Corinto, essa pergunta enorme se resumia a algo bem concreto: o que tinha no prato deles. E aqui começa a nossa análise. O centro de toda a polêmica era a carne, mais especificamente a carne que era sacrificada a ídolos pagãos dos templos e depois vendida normalmente no mercado. Parece uma coisa simples, né? Mas isso estava rachando a comunidade ao meio. E aqui a gente vê a tensão claramente. De um lado, tinha o grupo dos esclarecidos. O argumento deles era lógico. Olha, um ídolo é só uma estátua, não tem poder nenhum. A comida é de Deus, então eu sou livre para comer. Já do outro lado, estavam os conscientes. Para eles, comer aquela carne específica era quase como participar de um ato de idolatria, uma traição à fé. Eram duas visões de mundo batendo de frente dentro da mesma igreja. Para tentar resolver esse impasse, o apóstolo Paulo nos chega com uma regra simples: um pode ou não pode. Ele faz algo diferente. Ele olha para o passado, buscando na história de Israel uma lição poderosa para dar uma sacudida na confiança de uma parte do pessoal de Corinto. E para isso, ele usa um conceito-chave, uma palavra grega chamada typos. A ideia de um typos é que um evento do passado funciona como um modelo, um padrão ou até mesmo um aviso para o presente. Ou seja, a história não apenas se repete, ela nos ensina. Então Paulo começa lembrando os privilégios espirituais que o povo de Israel teve lá no deserto. Pensa bem, eles foram guiados por uma nuvem de Deus, atravessaram o mar, foram alimentados com comida que caía do céu. Tinham, assim, todas as vantagens espirituais que se podia imaginar. Mas, e aqui está o ponto central do argumento, esses privilégios todos não foram uma garantia de segurança. Mesmo com tudo isso, eles caíram. Caíram em idolatria, inclusive comendo e bebendo em adoração a um bezerro de ouro, em cobiça, em rebeldia. O passado deles se tornou um typos, um grande aviso. E aqui vem o arremate desse alerta histórico. A mensagem é bem direta: excesso de confiança espiritual é uma armadilha perigosa. Achar que o conhecimento ou os privilégios torna alguém imune à queda é um erro grave. Ok, agora Paulo vai além do aviso histórico e entra no coração teológico da questão. Ele muda o foco, a discussão sai da liberdade pessoal e vai para a lealdade espiritual. Para a gente entender bem o argumento dele, precisamos de outra palavrinha grega, koinonia. Isso aqui não é só o encontro casual, uma socialização. Koinonia significa comunhão, participação profunda, parceria. E na visão de Paulo, uma refeição poderia ser sim um ato de koinonia. Com essa ideia de koinonia, o conflito ganha uma nova cara. Não é mais sobre carne boa versus carne ruim. Agora é sobre duas comunhões que se opõem. A mesa do Senhor, a ceia, é koinonia com Cristo. Mas, Paulo argumenta, um banquete num templo pagão é ter koinonia com as forças espirituais que estão por trás daqueles ídolos. E a conclusão teológica dele é inegociável. Não dá para ter lealdade a dois senhores. Participar de uma mesa exclui a participação na outra. É uma escolha fundamental de lealdade. Beleza. Depois de estabelecer esses grandes princípios, o perigo do excesso de confiança e a necessidade de lealdade exclusiva, Paulo se torna incrivelmente prático. Ele basicamente pergunta: tá, mas como isso funciona na vida real, no dia a dia? Ele começa pegando o lema dos esclarecidos, todas as coisas são lícitas, e adiciona algumas condições. Ele diz: ok, a liberdade é real, mas ela não é o único princípio. A liberdade precisa ser filtrada. Ela é útil? Ela edifica a comunidade? E o mais importante, ela leva em conta o bem do outro? O amor precisa moldar a liberdade. E aqui está a aplicação prática, um verdadeiro guia. Situação 1. No mercado. Pode comprar e comer a carne sem problemas, pois tudo pertence a Deus. Situação 2. Alguém é convidado para jantar na casa de um não cristão.
A orientação é comer o que for servido, sem ficar questionando. Mas, situação 3, se alguém na mesa comenta que aquela carne foi oferecida em sacrifício, criando um problema de consciência para essa pessoa, aí a atitude muda. Por amor e consideração, a pessoa deve se abster. A liberdade é, então, subordinada ao amor. E para fechar, Paulo eleva o nosso olhar. Ele sai das situações específicas e nos dá um único princípio, um norte, que deve governar absolutamente tudo na vida. Esse é o objetivo final. A questão não é só evitar o que é errado, mas buscar ativamente a glória de Deus em cada pequena ação, por mais comum que ela pareça. Comer, beber, trabalhar, tudo se torna uma oportunidade para esse fim maior. Então, no fim das contas, a resposta para o dilema de Corinto não foi um manual de regras. Foi uma reorientação radical do coração. Foi um chamado para que a liberdade seja sempre exercida através do filtro do amor e com o propósito final de glorificar a Deus. E isso tudo nos deixa com a pergunta para reflexão. Nos nossos dilemas éticos de hoje, nas nossas próprias tensões entre liberdade e responsabilidade, qual é o princípio supremo que guia as nossas escolhas? Fica aí a reflexão.